Bom dia, boa tarde e boa noite. A gente gravou essa aula em sala, mas não ficou na memória do celular, foi uma falha nossa aí. E aí vamos lançar essa aula dessa maneira, para não deixar vocês sem conteúdo, tá? É, Nas outras aulas falamos da composição do ser humano baseada em duas teorias, doutrinas, né? Chame como quiser. A dicotomia e a tricotomia. E agora a gente vai falar sobre a unidade psicossomática, né? Que é a outra posição a respeito da composição do ser humano. Então, primeira coisa é que a gente tem que entender que a partir da unidade psicossomática, a gente vai entender a ideia de pessoa indivisa, tá? Ah, a palavra que eu pedi para vocês lembrarem no grupo, né, é psique e soma, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a Bíblia não descreve o homem como cientificamente. O julgamento geral dos teólogos é que a Bíblia não nos dá qualquer ensino científico sobre o homem, nenhuma antropologia que devesse ou pudesse disputar com uma investigação científica do homem nos vários aspectos da sua existência ou com a antropologia filosófica. Então, a gente tem um problema aí que a Bíblia não é precisa no sentido científico. A ênfase bíblica é o sentido teológico, né? E aí, olha só. As partes do corpo são entendidas fundamentalmente não da perspectiva das suas diferenças frente a ou das interrelações com outras partes, mas como significando ou enfatizando os diferentes aspectos do homem todo em relação a Deus. Do ponto de vista da psicologia analítica e da fisiologia, o uso do vocábulo no Antigo Testamento é caótico. Ele é o pesadelo do anatomista quando qualquer parte pode a qualquer momento representar o todo. Então, olha só, é muito interessante porque assim a gente tem a palavra coração, né? A palavra coração ela se refere a uma parte do nosso corpo, mas em alguns trechos da escritura ela se refere ao homem todo. Então é complicado você pegar e analisar a Bíblia sem uma ênfase teológica, né? Sem um conhecimento teológico. Até mesmo as traduções bíblicas que existem são feitas por teólogos, né? Não é só por, não basta ser apenas um linguista, né? Então, olha só, ficou a dúvida, né? Qual teoria, qual doutrina eu devo seguir? A tricotomia ou a dicotomia? A tricotomia ela é basicamente a ideia de que o homem é formado por três partes distintas, né? Corpo, alma e espírito. E a dicotomia é a visão de que somos duas partes, corpo e alma ou espírito. Muitos tendem à dicotomia dando a ideia de que ela é mais bíblica, né? Porque a Bíblia realmente, em muitos trechos, ela trata alma e espírito como a mesma coisa, né? Dá a mesma ênfase ali, não dá diferença entre os dois. Os tricotomistas eles dizem, por exemplo, que a alma ela é uma parte mais relativa às emoções e tal, mas a gente vai até ver, vamos chegar lá já, nesse sentido, tá? Então, por que a gente tem que rejeitar a tricotomia, né? Vamos lá, já sem rodeios, né? Por que a tricotomia deve ser rejeitada? Ela fere a unidade humana, né? O termo, como eu disse no começo, a Bíblia trata como o homem inteiro. Então, a tricotomia, ela é feita uma palavra, né? A partir de duas palavras gregas, que é trisha e tenen, né? Temen ou temnem, né? Que eu, conforme a gente falou assim, quando você pega um livro, uma série de livros que está lá, tomo um, tomo dois, a raiz é a mesma, né? São as partes de alguma coisa. Então, ela sugere que a tricotomia sugere que o homem pode ser fatiado, né? Pode ser dividido em partes independentes, o que a Bíblia não sustenta. Então, ela vai dizer que o espírito ele está mais ligado com Deus, mas a alma ela pode existir sem o corpo. Então é complicado porque assim dá uma ideia de hierarquia também, né? O seu espírito ele é mais importante porque o seu espírito é o que está mais ligado com Deus, enquanto a sua alma e o seu corpo nem tanto. Então é até aquela ideia da carne contra o espírito, né? É levada a literal, né? Tanto em um quanto o outro, inclusive. Olha só.
outra questão da tricotomia é que ela tem uma herança no pensamento grego e não na Bíblia, né? A maior parte dos argumentos dos tricotomistas elas são encontrados em Platão e aí assim não tem muito texto bíblico para sustentar, é mais são argumentos bons filosoficamente falando, mas não do ponto de vista bíblico, né? Então a gente já viu como Platão tratava, então a gente não precisa destrinchar muito aqui, né? Lá em Platão tem a alma racional, a alma animal, digamos assim, né? A irascível que a gente falou, né? E tem a concupiscente, né? Então os tricotomistas vão dizer que a racional é o espírito, né? A irascível seria a alma e a alma concupiscente se refere ao corpo, né? Então, ela faz um uso indistinto aí dos termos dos termos alma e espírito, porque na Bíblia esses termos são usados para mesma coisa. Vamos analisar esses textos bíblicos aí. Eu vou usar a Bíblia atualizada, né, que é a que a maioria tem. Então, o primeiro texto é o de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Olha só, deixa eu achar aqui. Diz o seguinte: levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, a alma, segundo o texto bíblico, ela sente a amargura, né? E aí lá em João 12, 27... Vai João 12, 27, já vou achar aqui. Tá. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então, a alma de Jesus, ali, Jesus que é a pessoa que está falando ali em João 12, 27, estava amargurada. Então, angustiada, né? Então a alma aí na Bíblia é onde se sente amargura ou nesse caso aqui angústia, né? E aí lá em Jó 7 versículo 11, Jó 7 versículo 11, olha só: por isso não reprimirei a minha boca, não reprimirei a boca. Falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Jó usa as duas coisas ali para dizer que para dizer que tanto a alma quanto o espírito passam por amargura, sentem, né, a amargura e angústia. Então, dá para entender ali, até alguém pode falar, não, mas é uma poesia, mas ele está usando ali exatamente uma licença poética para usar duas palavras para significar a mesma coisa, que é alma e espírito, né? Para falar sobre a sua tristeza, a tristeza que ele, Jó, estava sentindo, né? E aí ele vai falar assim que a minha alma está amargurada e o meu espírito está angustiado, ou vice-versa, no caso aqui, a minha alma, a angústia do meu espírito e a amargura da minha alma. Então, as duas palavras ali sendo usadas para descrever um sentimento, que é o que os tricotomistas falam que é a coisa da alma, mas no texto bíblico aqui está falando que o espírito sente. Êxodo 6, versículo 9, olha só. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Então, ânsia de espírito. A ânsia também é uma coisa que a gente sente, é um sentimento. E tá falado ali no texto histórico, já não é mais a questão da poética, né? É um texto histórico falando que eles tinham ânsia de espírito, né? Então, atribuindo ao espírito esse sentimento, né? Sentimento relacionado à dor. Tanto a amargura quanto a angústia são sentimentos de dor, né? Falando, né? Alguns vão dizer que é metaforicamente falando, mas tá se falando disso aí. O outro ponto é que ambos são usados para descrever o louvor a Deus. Esse texto é muito interessante. O encontro de Maria com Isabel, né? Lá em Lucas 1, capítulo 1, versículo 46 e 47. Deixa eu achar aqui. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. É interessante porque aí eu vou falar assim, né? Mas a alma fez uma coisa, o espírito fez outra.
mas está falando de que eles participaram da mesma coisa. Eles, a alma e espírito, para o louvor a Deus. E um exegese mais simples, um estudo mais simples do texto vai mostrar o que ali? Que ela está usando um método de dizer assim, que uma coisa aconteceu e como essa coisa aconteceu. Olha só, a minha alma engrandece ao Senhor. De que maneira que a minha alma engrandece ao Senhor? O meu espírito se alegrou em Deus. Então, a forma como ela engrandeceu ao Senhor foi se alegrando nele, né? Então, a sua alegria engrandeceu ao Senhor. É a maneira como ela fez a coisa acontecer ali. Então, a morte é descrita tanto como entregar o espírito, Mateus 27, 50. Já vamos achar. Deixa eu achar aqui. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então, ali, quando Jesus estava crucificado, ele clamou e entregou o Espírito, dando a ideia de que naquele momento ali ele morreu, né? Ele morreu ali na cruz, tá? Então, Gênesis 35, 18, ele vai descrever uma outra situação, a situação do filho da morte de Raquel, né? Gênesis 35, 18. Deixa eu achar aqui. Não a morte do filho, mas a morte da própria Raquel, né? Olha só. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Então a Raquel, a esposa de Jacó, né, ela teve o seu segundo filho e morreu no parto. Então, para dizer que ela tinha morrido, usou-se a palavra alma. A alma saiu, né? No texto que fala sobre Jesus, fala que ele entregou o espírito e aí ele morreu. Aqui fala que a alma saiu da mulher, né? E aí ela morreu. 1 Reis 17, 21 e 22 também é o relato do profeta, né? Vamos achar lá. 1 Reis 17. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar para ele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então, um outro texto aqui falando também sobre essa questão de que no primeiro texto fala que a alma saiu, nesse aqui a alma entrou no menino de volta, né? Ele tinha morrido e agora ele estava sendo ressuscitado. Então, a ideia de que a alma ela sai do corpo de alguém, e essa pessoa morre por causa disso, e depois, em outra ocasião, a alma do menino tornou a entrar nele e aí ele reviveu. Então, a alma e espírito na Bíblia, eles são descritos para as mesmas coisas, né? Dando a entender assim, não tem diferença entre um e outro, né? E aí nós chegamos nesse texto aí de Hebreus 4:12, né? O que diz lá em Hebreus 4:12? Vamos abrir o texto aqui e ler, né? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é mais viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, assim, basicamente, a linguagem aí é figurativa. A Bíblia, ela não faz esse trabalho de cortar junta, né, e medula. O médico faz isso com bisturi, né? O texto ali está usando uma linguagem figurativa, né? Da mesma maneira que ela não corta juntas e medulas, literalmente, ela não faz isso com a alma, né? Então ele está usando ali uma metáfora para explicar ali, não para designar que exista uma alma e espírito, e muito menos que essa alma e espírito são cortados, tá? Então, esse ato bíblico, esse ato que a Bíblia faz, ela não é literal. Do mesmo jeito, no mesmo versículo, ele está ali que ele é apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração, que é basicamente a mesma coisa, pensamento e propósito. Uma coisa que você pensa e
planeja, né? São duas coisas, são duas linguagens ali, não é exatamente a mesma coisa, mas está dentro ali. Da mesma maneira, no versículo 13 do mesmo capítulo, né, na sequência aí, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então ele está falando aí basicamente de que a palavra ela tem uma abrangência, ela tem um poder, ela faz, né, coisas, né? E aí, olha só o texto próximo aqui, 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos achar lá também. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, assim, o que a gente pode falar aqui? Paulo está fazendo ali no final, né? No final da sua carta, ele está fazendo uma oração pelos irmãos, pela igreja inteira. É como se ele estivesse falando ali pelos presbíteros, pelos diáconos, né? Como se ele estivesse falando da igreja no caso, né? Ali, mas ele está falando dos crentes, ele está falando de que Deus abençoe eles totalmente, né? Ele está ali usando uma linguagem, uma licença poética, a gente pode dizer assim, né? Para ele explicar para os irmãos que a sua oração era para que eles estejam completamente entregues e abençoados por Deus, né? Tem um texto de... deixa eu tentar achar aqui. Novo Testamento. Vamos tentar achar aqui. Já falo com vocês. Marcos 12, versículo 30. Ele diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Olha só, ele fala, o próprio Jesus falando em 4 coisas, né? 4 partes, se a gente fosse dizer o seguinte, né? São mais do que 3, né? Olha aí, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Não quer dizer que não quer dizer que você esteja dividido em 4 partes. Não quer dizer que você esteja dividido em mais partes, né? Na verdade, a Bíblia, a intenção bíblica é mostrar que nós não estamos divididos, né? Nós somos seres íntegros, e Deus quer íntegros no sentido de inteiros, né? E Deus quer tratar conosco na nossa totalidade, né? Então, olha só, a gente já falou da tricotomia, que o problema dela é dividir, né? E fazer uma divisão mais filosófica do que bíblica, né? Pode até, como eu falei, pode até fazer mais sentido filosoficamente. Você pensa, né, que até mesmo porque o tricotomismo, né, a tricotomia, ela foi algo mais elaborado, digamos assim. A dicotomia, ela tem um outro problema que é parecido, ela é menos, ela não é tão bem elaborada, digamos assim, do que a tricotomia, até mesmo porque ela é mais antiga, né? Ela já vem digamos assim, diretamente do pensamento mais inicial de Platão, né? Que Platão dividia o mundo em mundo das ideias e o mundo físico, né? O mundo das ideias e o mundo da matéria, ou o mundo das formas e o mundo material, né? É assim como ele dividia o ser humano em alma e espírito, a alma estando ligada ao mundo das ideias ou das formas, e o corpo ligado ao mundo físico, né? O mundo físico aqui é um castigo, né? Uma prisão para a alma. Então, já foi falado isso em outras aulas. Então, a dicotomia, é uma palavra que ela vem de 2 palavras gregas, né? Dische e temen. Temen é a mesma palavra usada lá em tricotomia. E dische significa 2 partes, né? Então, e temen, cortar ou dividir, né? Então, a ideia de que você e eu podemos ser divididos em 2 partes, né? 2 partes que têm hierarquia e que têm uma certa competição, digamos assim. Então,
ela tem uma origem no pensamento grego, apesar de que tem muito texto bíblico que dá a entender, né? Dá a entender, mas como eu disse, o problema principal aí é a questão de dividir o ser humano, né? Nós não somos divididos, né? Na Bíblia Deus trata conosco de maneira integral. Então, a alma na filosofia grega ela quer se libertar do corpo. Então, como é que a gente pode dizer assim, a reencarnação, quando uma alma na morte a alma desencarna, né? Ela se liberta dessa prisão, né? E segundo o ensinamento de Platão, se você cumprir, viver uma vida piedosa e cumprir os pré-requisitos para você se livrar desse ciclo infinito, né? Você não precisa reencarnar mais, ela vai lá para o mundo das ideias, ser feliz lá. Então, mas na Bíblia, o homem é uma unidade, a morte é uma ruptura anormal e a esperança final não é apenas a vida da alma, mas a ressurreição do corpo. Tá? Então, a Bíblia ela diferencia um pouco, né, bastante da filosofia grega, né, nesse sentido. Então, assim, o homem é um ser unitário, não temos um corpo e uma alma como objetos separados, mas nós somos uma unidade psicossomática. Aquilo que eu falei das duas palavras para ser lembradas, psique e soma. Psique, a alma, em grego, né? E soma, corpo, né? Então, quando a gente fala de unidade psicossomática, é uma unidade entre corpo e alma, no sentido de que esses dois não são partes que podem viver sozinhas, mas são aspectos de um ser integral, né? Então, qualquer um desses termos, e aí unidade psicossomática porque é um termo que combina bem, né? Mas o espírito e a alma ali na Bíblia, como foi visto quando nós rebatemos nós mostramos por que a tricotomia deve ser rejeitada, espírito na Bíblia e alma tem a mesma coisa, né? São usados para a mesma coisa. A gente vai explicar mais um pouquinho sobre isso aí, tá? Então a conclusão que a gente chega quando a gente rebate essas duas coisas é que o corpo ele é o homem em sua relação com o mundo físico. O corpo é o que nós usamos para nos relacionar com o próximo, com o mundo físico, e o espírito ou alma é a nossa relação com Deus. Nós oramos, nossas orações elas são em espírito, no caso, né? Por exemplo. Então, e aí a gente vai fazer uma análise das palavras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Esse dicionário aí é o melhor dicionário de hebraico que existe, né? Se você chegar na casa de alguém e tiver isso aí, já sabe que a pessoa tem pelo menos uma boa referência, né? Pode ser que ela nem leia, né? Mas enfim. Então, as palavras do Antigo Testamento, a palavra para alma, que é nefesh, designa o ser mais interior, né? Ser de um aspecto mais interior seu, né? Quando alguém vê a sua alma, né? Digamos assim, seria uma metáfora para dizer que te viu como você é de fato, né? O homem em si mesmo, dando essa ideia aí. Quando a gente tem isso, né? De falar, o fulano consegue, a pessoa olha para mim e consegue ver a minha alma, né? Não é algo que o homem tem, mas ele é. Então, assim, ela não viu uma coisa dentro de você, aquela pessoa, né, que viu a sua alma, né, na metáfora, né, ela conseguiu te ver como você é de fato, né, você de maneira integral, né, uma coisa que não é só o que aparenta, né, mas é o que é de fato. Então, ruá tem essa outra palavra aí, espírito, originalmente significa ar em movimento, é o vento, né, quando fala ali que Deus soprou o fôlego de vida no corpo, né, ali tornando aquele corpo uma alma vivente também, o homem Adão, ali a palavra é ruá, né, refere-se ao homem. Então, assim, o homem espiritual, digamos assim, o homem que ora, esse homem que tem uma vida devota, tem mais a ver com isso, né, mas refere-se ao homem inteiro, mas é nesse homem no seu momento ali de relação com Deus, digamos assim. Então, tem uma ideia um pouco mais elevada aqui, nefesh, né? Nefesh é uma palavra para designar você mais na sua relação, você mesmo, né? Digamos assim, e espírito aqui, ruá, né? Ruach, alguns vão falar ruá, outros vão falar ruach, né? Essa palavra, mas ela tem uma ideia de você em relação com Deus, né?
A outra palavra é leb, ou lebab, né? Coração. A ideia aí é porque, como falamos no começo, às vezes coração vai significar uma parte sua, um órgão, né? Às vezes vai significar você inteiro na Bíblia, né? Então o significado dessa palavra aí, que é o centro profundo da existência e a raiz religiosa, não tá, mas vamos continuar só aqui, né? Sede das emoções, da vontade, do pensamento, da fé e também do pecado ou renovação. Então é interessante porque o pecado ele nasce no coração, né? A ideia aí, né? Da ideia de que você é uma pessoa pecadora, né? Representa a unidade do corpo e alma, né? Dando a ideia assim, o coração é o ser integral ali, a unidade do corpo e alma é o coração do homem. Essa é a ideia. Bazar, carne, né? Carne é o aspecto mais externo da pessoa, o que nós vemos, né? Frequentemente descreve a fraqueza, a carne no sentido de um aspecto de maior fraqueza, maior propensão para o pecado, digamos assim, né? Então, bazar, carne e nefesh, eles não significam dois aspectos que separam o homem, duas partes do homem. Na verdade, os dois eles vão significar o homem, mas em situações diferentes, digamos assim. Quando você vai falar de aspectos diferentes, quando vai falar do homem fraco, né, o homem propenso ao pecado, esse é o bazar, né, carne, né. Mas o homem, ele no seu ser mais interno, mais interior, aquilo que ele realmente é, né, esse é nefesh. Então, as duas palavras elas vão designar a pessoa inteira, tá? Então, no grego tem o léxico, né? Eu tenho ele em casa, graças a Deus. Quando a gente precisa, a gente dá uma olhada aí, né? Tem essas palavras aí. Ele vai dizer o seguinte: psique, palavra mais usada, na verdade, né? Quando se fala que psique é referente a nefesh, vou abrir um parênteses aqui para explicar o seguinte. O Antigo Testamento ele foi totalmente traduzido para o grego, a versão dos 70, né? Não vou falar muito sobre a versão dos 70, mas enfim. E aí, quando se fala que psique é o equivalente a nefesh, foi lá na versão dos 70 que fizeram isso, e quando os escritores do Novo Testamento foram escrever, usaram as mesmas palavras que os 70 traduziram lá, para mostrar que os usos dessa palavra psique no Novo Testamento têm o mesmo sentido da palavra nefesh no Antigo Testamento, tá? Então, tem essa ideia de uma pessoa mais interior, né? E representa a vida mais terrestre do ser humano, né? Digamos assim, mais terrena, não mundana, tá? Não mundana. Usada para descrever a pessoa total e a existência dada por Deus que sobrevive à morte. Então, assim, como a gente viu nos textos lá do Antigo Testamento que falam que, e do Novo Testamento também, né, que fala que a alma sair de uma pessoa é uma expressão que se usa quando a pessoa morreu, né? É porque a alma tem essa ideia de que ela sobrevive à morte, né? E pneuma é o equivalente de ruach ou ruá, né, no Antigo Testamento, pela mesma razão que eu falei da relação de psique e nefesh, né? E aí ela vai e aí todo aquele significado de ruach pega em pneuma, digamos assim, que é o homem com sua relação a Deus, né? E a ideia de vento, tanto é que tem a palavra pneu em português, pneumático, né, em português, dá essa ideia de pneuma, né, a mesma raiz, significando a mesma coisa, né? O significado mais secular, digamos assim, seria de vento, né, de ar em movimento. Então, com relação ao homem, quando se usa essa palavra para designar o homem, ela tem essa dimensão mais interior de autoconsciência do ser humano, né? Ou como o uso da palavra ruach lá, o homem em relação com Deus, né? Esse aspecto do homem, digamos assim, esse aspecto mais religioso. Então, enquanto pneuma foca no lado voltado para Deus, né? Psique foca no lado humano mais, mas só que os dois falam do homem inteiro, o homem com relação a Deus ou o homem na sua relação com o próximo, digamos assim, tá? Mas é o ser humano inteiro
em momentos diferentes ou aspectos diferentes, tá? A outra palavra aí é cardia, né? Esse é mais fácil para a gente relacionar em português, porque quando você vê um médico que uma cirurgia cardíaca, um ataque cardíaco, né, digamos assim, se refere ao coração, né? Se você estiver passando na frente de uma clínica lá, clínica especialista em atendimento cardiológico, né, atendimento do coração. Não sei se eu estou falando as palavras corretas com relação à saúde, né? Mas cardia é a palavra grega para coração. Então, ela tem a ideia de fonte da vida interior. E aí entra aquela questão do pecado também, o coração pecaminoso, o coração voltado para o pecado, né? Embora em grego não tenha tanta ênfase nisso, né? Não tenha tanta ênfase nisso, mas pode significar também, né? Por quê? Porque é a mesma palavra que foi usada lá, é leba, ou lebab, né? Para coração no Antigo Testamento. Então todos aqueles significados lá pegam aqui também. E aí tem duas palavras para falar da dimensão material, digamos assim, do aspecto material, né? Que é sarx. Sarx, ela tem um aspecto mais carnal, é bem redundante na verdade, mas é um aspecto mais relacionado com o pecado, né? Tem o aspecto físico, a carne mole do nosso corpo, né? Se você pegar aí no seu braço, esse sentido dessa carne física mesmo, e tem a carne no sentido de, como tá aí, obras da carne, né? Essa questão, essa metáfora, né? Esse sentido não literal, como é que fala? Esse sentido metafórico, né? Como está em Gálatas 5, 19 a 21. Vamos ler lá também. Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, a lista continua. Vamos ler só o versículo 19. Tá? Então, quando se fala de obras da carne, a palavra aí é sarx. A palavra que usada lá em João 1,14, o verbo se fez carne, é sarx. Por quê? Porque a outra palavra, que é soma, corpo, né, ela era muito usada na filosofia grega, com relação ao corpo, em relação à alma, no sentido de que o corpo como algo místico, né? Inclusive os proto-gnósticos da época de João já tinham as suas ideias espalhadas por aí, de que Jesus tinha um corpo, né, que era um corpo aparente. Então, quando João escreve lá, e o verbo se fez carne, ele está falando de um aspecto físico. Então, a palavra carne, ela tem essa ideia desse aspecto físico do homem, né? Assim como a palavra soma, mas só que soma, como eu falei, ela tinha uma relação na filosofia também. Mas, geralmente, nos textos em que aparece essa palavra, ela tem a ideia do homem todo, né? O vosso corpo é santuário do Espírito, né? Essa ideia, ela tem, vamos até achar o texto aqui, né? Santuário. Santuário, eu acho que é 1 Coríntios 6, 19, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes parte da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, o nosso corpo, ele soma aí, né? Então, ele está falando de você, né? Você integralmente, né? Não é só um aspecto físico seu, não é só uma parte que pode se separar das outras, né? E a gente vai chegar, né, vai usar esse texto em outra ocasião, mais para frente nessa aula. Então, a ideia de unidade psicossomática é a rejeição do dualismo. O que é o dualismo? O dualismo é quando se coloca como ideias opostas, ou lados opostos, o corpo de um lado e a alma do outro, né? Ou espírito, ou alma, corpo e espírito, né? Dando a ideia de que o corpo ele está de um lado e essas outras duas coisas, digamos assim, do outro, né? Aqui a ideia é de dualidade, né? É a ideia de que você tem aspectos, né? Aspecto físico e aspecto não físico, e que esses dois aspectos formam você. Então você
não é você, digamos assim, se for só o corpo ou só a alma, né? Digamos assim. Você não é um ser integral só com uma dessas coisas. Então é a existência de dois aspectos, como eu falei, né? A palavra aqui não é parte, a palavra é aspectos, né? É como olhar para a mesma pessoa de dois ângulos diferentes, né? Então a preferência pelo termo unidade psicossomática. Você é uma unidade de corpo e alma, né? Ou de espírito e corpo, né? A unidade psicossomática é uma expressão que faz justiça aos dois lados, né? Ao mesmo tempo em que enfatiza que eles são uma coisa só, né? Para problemas físicos pode ser necessária uma cirurgia, para problemas mentais aconselhamento. Então, tanto o médico que trata do seu aspecto físico não pode esquecer, não deveria, né, deixar de lado que ele não trata de você por inteiro, ele trata de um aspecto seu, mas o terapeuta, digamos assim, ele trata de um aspecto seu também. E pode ser que uma doença envolva essas duas coisas, né? Envolva o aspecto, uma coisa espiritual, digamos assim, ou uma coisa que afete a sua mente, mas que afeta o seu corpo também, tá? Então, o Donald McKay ele escreve falando dessa relação de mente e cérebro, né, para mostrar que não são duas coisas diferentes, são só duas palavras, né, que dependendo do uso pode significar, né, pode ter um significado diferente, pode estar voltando para um aspecto diferente, né, digamos assim. Então, olha só, perspectivas. Um observador externo vê o padrão físico da atividade cerebral, enquanto o próprio indivíduo conhece sua experiência consciente. Um não exclui o outro e eles se completam, tá? Então, a criação e a eternidade. Que essa unidade ela vai além da morte, e a morte é um problema, né? É um problema porque a gente já vai chegar lá, tá? Fomos criados como unidade psicossomática, somos assim agora e continuaremos sendo após a ressurreição. Então, o corpo ele tem a sua importância e ele é tão importante quanto a alma, digamos assim. A gente vai chegar lá também. Então, a redenção do corpo, né? O homem não é completo sem o corpo, por isso a esperança cristã não é apenas uma alma no céu, mas a ressurreição do corpo e a vida em uma nova terra. Então a gente chega ao fim aqui só citando esses textos. Por exemplo, o texto de 1 Coríntios 6, ele vai dizer que o nosso corpo é santuário do Espírito. Se o seu corpo não é importante, não tenha, então o Espírito Santo ele habita por quê? Né? A palavra diz que o Espírito Santo ele habita no nosso corpo. Significa que o nosso corpo ele tem a sua importância. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício corpóreo. O seu corpo, né, estava ali na cruz, né? E a ceia e os elementos da ceia eles têm a representação por causa do sacrifício de Cristo. Então o nosso corpo ele tem uma importância para Deus, né? E as atividades que nós fazemos envolvendo o nosso corpo elas devem ser para a glória de Deus, né? O alimento que nós fazemos, o exercício físico para manter um corpo saudável, né? A ida ao médico, né, regularmente para cuidar do nosso corpo são coisas que devem ser feitas para a glória de Deus, né? Porque o nosso corpo ele é tão importante quanto a nossa alma. Da mesma maneira que nós cuidamos do corpo, nós não podemos deixar de esquecer da alma, oração, né, o aconselhamento bíblico, em caso de problema mental, né, a terapia. Então não podemos deixar a balança pender para um lado, né, só aí. E é isso. Qualquer dúvida eu gostaria que colocassem nos comentários. Muitas dúvidas foram esclarecidas em sala de aula quando demos essa aula que ficou perdida. Sinto muito, peço desculpas aí, espero que não se repita mais. Mas é isso. Obrigado a quem ouviu e chegou até aqui. E até mais.